Centro estão no nosso site www.gbembb.com.br, tá? Só acessar lá no link vídeos e assistir as palestras, tá? Hoje nós estamos recebendo para conversar um pouquinho com a gente sobre Espiritismo, aquela que é um pouquinho mãe de cada um de nós, né? Dona Helena Bertiol. Por favor, Dona Helena. Não, eu prefiro aqui. Que bom. Que felicidade. Olhar aqui e ver vocês, matar as saudades. Roberto disse, mamãe, realmente, eu sou a mais velha da casa, né? Com satisfação eu digo isso. Não é com tristeza, não. Então, são meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Só não tenho ainda tataranetos. Mas, estamos aqui. Companheiros, amigos de ideal espírita. Nosso ideal de seguirmos a doutrina espírita é um ideal sublime, maravilhoso. Esse nosso reencontro, isto aqui é um reencontro entre nós, os espíritos queridos que dirigem essa nossa reunião e os desencarnados que aqui vêm, também ansiosos por ouvir alguma explicação do que está acontecendo para eles agora na espiritualidade. Muitos deles sem entenderem, porque não foram preparados para isto. Entenderem a mudança de vida, porque a vida continua. Terminou aqui a vida material e ingressa na vida espiritual, que é a imortal. Mas, quando nós não nos prepararmos devidamente para esse desembarque lá, na espiritualidade, lá ou aqui, continuar andando aqui pelas terras de Barra Bonita, sem saber que já deixamos o corpo físico, isto é comum nós ouvirmos e estudarmos. Ouvirmos de pessoas que vão até as entrevistas, assim já sentindo uma aproximação de espíritos desencarnados através da sensibilidade. A mediunidade começa pela sensibilidade e basta desenvolvê-la e trabalhar. E as pessoas perguntam porque estão sentindo a aproximação de espíritos que até provocam enfermidades. É comum isso. E hoje nós estamos vendo nas crianças. Sabe de uma coisa, amigos? As crianças estão levando os pais para a casa espírita. Por quê? Porque as crianças, nascidas de um tempo para cá, como estamos avisados, muito avisados, de que espíritos de maior evolução, de maior preparo espiritual, de maiores conhecimentos, estão voltando. Já voltaram em vários pontos do nosso planeta Terra. Porque nós não podemos falar só em termos de Brasil, Estado de São Paulo e Barra Bonita, e nos fecharmos. Não.
no planeta Terra. No planeta Terra, que está vencendo o seu tempo, como tudo tem um tempo, seu tempo de evolução, deixar de ser provas e expiações, que são dores e lágrimas, dores da alma, para passar para o plano de regeneração. Então, avisos da espiritualidade estão vindo através das mediunidades em vários pontos do globo terrestre, como veio em todos os tempos, desde a criação do nosso planeta. Antes de nós continuarmos esse assunto, eu gosto muito de mensagens, e eu trouxe hoje uma mensagem, talvez muitos já conheçam, como eu também já conhecia, e quando eu gosto, eu guardo, para de vez em quando eu ir rememorar a mensagem. Ela se chama Despertar. Descalça e suja, a pequena garota, tá bom o som, estou falando direito, tá? Descalça e suja, a pequena garota ficava sentada no parque, olhando as pessoas passarem, e nunca dizia nada. Todos passavam por ela, mas ninguém lhe dirigia um simples olhar, inclusive eu. Outro dia, decidi voltar ao parque para ver se a criança ainda estaria lá. E a garota estava no mesmo lugar, com o olhar mais triste do mundo. Quando me aproximei, percebi que as suas costas tinham uma deformidade que talvez afastasse as pessoas. Ao me aproximar, a criança abaixou os olhos e pude ver que seu problema era maior do que eu pensava. Sorri para mostrar que eu estava lá, para ajudar e conversar. Eu disse, olá. Ela respondeu com oi, após olhar fixamente para mim. Eu sorri e ela timidamente sorriu de volta. Chegou a noite. O parque ficou deserto. Perguntei a ela por que estava tão triste. Ela olhou-me e disse, porque sou diferente. Sim, você é, eu respondi sorrindo. A garotinha ficou ainda mais triste e respondeu, eu sei. Sim, querida, você é um pequeno anjo da guarda, mandado para olhar todas as pessoas que passam por aqui. Ela acenou com a cabeça, sorriu e com isto abriu as suas asas e piscando os olhos falou, eu sou seu anjo de guarda. Fiquei sem palavras e ela continuou. Quando você deixou de pensar unicamente em você, meu trabalho aqui fica realizado. Espere, eu disse, porque ninguém parou para ajudar um anjo? Ela me olhou e sorriu. Você foi a única pessoa capaz de me ver e desapareceu. Com isso, minha vida mudou completamente. Quando você pensar que está completamente só, lembre-se, seu anjo estará sempre tomando conta de você. O meu estava e eu não sabia. Lindo, né? A história de anjo da guarda, meus amigos, é fácil de explicar. Jesus, Deus, nosso Pai, deu para todos nós
um espírito protetor, orientador. Mas se a gente for falar para as pessoas em espírito, a palavra espírito assusta ainda um pouco. Então é mais bonitinho falar o anjo de guarda, como dessa nossa mensagem. Aconteceu um fato aqui em Barra Bonita. Quando eu li essa mensagem, eu lembrei. Uma pessoa passeando ali na avenida, num daqueles bancos ali de frente para a passagem dos carros, viu uma pessoa sentada ali no banco. Mas quando ela viu, ela sentiu que era diferente. Sentiu que era um espírito. Ela olhou para a pessoa, sorriu, como este anjo aqui, e disse: estou aqui para ver os meus amigos passar. Ali, na nossa avenida. Seria um anjo como o da nossa história? Com certeza, meus amigos. Só que nós ainda não temos a sensibilidade de ver, de ouvir. Então as pessoas podem perguntar assim: como que se você vê um espírito e você sente que ele está falando com ele, com você, o espírito falando com você, mas não são palavras, de que maneira é essa comunicação? Pelo nosso pensamento. É uma telepatia. O espírito transmite o pensamento dele, porque o vocabulário do espírito não é igual ao nosso. Então, o espírito transmite o pensamento dele. E a pessoa com sensibilidade sente o que o espírito está falando. E pode aí haver um belo diálogo de encarnado para desencarnado. Isso nós temos provas na literatura que nós lemos. E lembrando isto, falando de anjo, vou deixar aquela outra história para outro dia. Uma outra vez que eu vier fazer palestra aqui, vocês falam, lembra? Aí vocês vão me lembrar, porque eu não vou lembrar mais. Mas, como falando de anjo, eu quero contar para vocês sobre anjos. Anjos são espíritos iluminados. Vamos voltar lá no Antigo Testamento. Aqueles profetas que recebiam as mensagens de que o Messias viria ao planeta Terra, o que eram aqueles profetas, meus amigos? Hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que eram médiuns. Médiuns. Porque a mediunidade, ela não pertence somente à doutrina espírita, aos espíritas. A mediunidade é um dom, uma faculdade doada por Deus, em todos os pontos do planeta Terra. Então lá, no Antigo Testamento, médiuns que existiam ali, que chegou ao ponto de Moisés proibir a comunicação mediúnica. Mas os profetas eram médiuns que recebiam, às vezes até em voz direta, a mensagem de que o Messias viria à Terra para ajudar o nosso planeta Terra e tornar-se o presidente espiritual do nosso planeta Terra. Jesus, um espírito na escala da evolução, da bondade e do entendimento, foi, é e será o maior para nós.
Pois bem, os profetas foram anunciando e foram as notícias. Não tinha jornal, não tinha telefone, não tinha rádio. As notícias eram de boca a boca. Onde iam, falavam do que estava acontecendo. Pois bem, chegou o momento do sacerdote do Templo de Jerusalém, que era um médium. Ele era um médium e de grande conhecimento. Só que ele era um sacerdote naquele Templo de Jerusalém, mas ele era um sacerdote diferente dos outros. Ele era um homem voltado a Deus e talvez, pela sua faculdade mediúnica, ele sentir que ele recebia informações e pensava coisas diferentes dos outros sacerdotes. Pois bem, ele, certa noite, teve um sonho. Sonhou com uma fonte, sonhou com um casal que ia a essa fonte. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas para complementar o que são os sonhos. Pois bem, ele, como ele tinha certeza que o sonho dele nada mais era do que uma realidade. Amiga, vem cá, senta aqui. Você está aí sozinha? Isso, troca de energia. Aí, ele obedecendo ao seu sonho e à sua intuição, ele foi até essa fonte, que se chamava Fonte da Virgem. E o povo daquela localidade ali, onde moravam os futuros pais de Maria, iam buscar água nessa fonte. E esse sacerdote foi até lá, um homem muito bem trajado, no meio daquela pobreza que era ali, todo mundo se espantava ao vê-lo. Mas ele, obedecendo o seu sonho e a sua intuição, de repente chegou o casal. Os pais de Maria. Aí ele se aproximou do casal. O casal ficou sem jeito, porque eles eram pobres, e aquele homem que mostrava ser rico, se aproximar deles, e eles disseram, né? Aí o sacerdote disse, tudo bem, vamos conversar. Aí pegaram a água e ele os acompanhou. A partir deste momento, ele ia à casa deles, porque ele tinha recebido em sonho que aquela virgem seria a mãe... Não, pera lá. Ana seria a mãe de Maria, que seria a mãe de Jesus. E naquele tempo, através das profecias, a notícia corria e muitas virgens apareceram no templo, porque lá naquele templo, as moças eram levadas nesse templo para aprender a ser mulher, esposa e mãe. E apareceram muitas jovens que se diziam que seriam mãe do Messias. Mas os sacerdotes, homens de grandes conhecimentos, faziam perguntas e acabavam notando que não era. Pois bem, voltando ao sacerdote, tornou-se amigo deste casal e ela engravidou. E ele sabia que essa gravidez seria uma menina e que seria
a mãe de Jesus. Porque os médiuns, a literatura daquele tempo, dizia que Jesus nasceria de uma virgem. Só que não era uma virgem só do corpo físico. Era uma virgem de moral elevada, de moral crística, sem conhecer o Cristo, mas que já era uma missionária. Pois bem, tempo passou, Maria nasceu, e os sacerdotes, através desse sacerdote, que ele contava para os outros que ela era a futura mãe de Jesus, iam até a casa de Ana. Faziam perguntas para Maria, e ela, naquela altivez e naquela sabedoria, respondia tudo. Até que um dia, eles disseram para os pais dela que ela deveria ir para o templo, como as outras jovens, quando chegava a essa idade, iriam para o templo. E Maria foi. Só que ao chegar no templo, ela teve uma grande decepção. Uma grande decepção. Porque ela, voltada a Deus, e sentindo que ela era uma missionária, ela viu coisas dentro do templo que ela não gostou, que não combinava com o amor de Deus e com o amor daquele que viria ao mundo. O que não combinava? Haviam ali vários sacerdotes, como este que foi conhecê-los, que trazia bondade dentro de si, que trazia conhecimentos que não foram adquiridos nessa vida e que seguiam a vida dele, o caminho dele, o exemplo deles para o bem. E uma parte de sacerdotes eram materialistas. Só pensavam no dinheiro, só pensavam no poder e esqueciam-se do grande poder de Deus. Então Maria ficou muito decepcionada e acabou querendo sair do templo. Voltou e, conforme as coisas que ela falava, do conhecimento dela, dentro desse conhecimento ela falava contra os sacerdotes, pregando a moral divina. Os sacerdotes se reuniram e acharam que era melhor ela sair dali, que ela estava prejudicando com as ideias dela. Ideias de transformação, mas nem sempre aceitamos essas ideias. Pois bem, Maria voltou para o lar e se fez amizade, os pais dela e ela, com os essênios. Os essênios eram, assim, grupos de senhores que acreditavam num Deus único, que naquele tempo acreditavam em vários deuses, e eles, os essênios, acreditavam num Deus único e pautavam a vida deles dentro da moral evangélica, sem conhecer o Evangelho, como nós conhecemos hoje. Pois bem, chegou o momento de aparecer José. José casou-se com Maria e naquele tempo levavam 6 meses para o casal, a prática sexual entre o casal. 6 meses, meus amigos. Só que nesse espaço de tempo Maria apareceu grávida. Como foi que Maria teve o aviso? Agora chega aqui a hora dos anjos, a hora dos sonhos. Maria sonhou e acreditou no seu sonho. Pois bem, José, um homem muito mais velho que Maria, e ainda um pouco pobre de conhecimentos em comparação a Maria, mas era um homem bom. Pois bem,
Quando José viu que Maria estava grávida, ele pensou em abandoná-la. Achou que era uma traição. O que aconteceu? José dormiu e o seu anjo veio até ele em sonho e disse a ele: José, aceite Maria e cumpra com o dever de pai. Olhe por ela e ampare o seu filho. Sonho. Eu quis contar isso aqui para vocês, porque a gente ouve hoje, nas nossas casas espíritas, as pessoas virem falar de sonho. Sonhos, até de criança, sonhos muito reais. Então a pessoa pergunta o que é o sonho. O sonho é um desdobramento do espírito do corpo físico. Quem precisa dormir é o nosso corpo, o nosso espírito não. E o nosso espírito fica ligado por um cordãozinho fluídico, que tem elasticidade. Isso está na literatura, viu, meus amigos? Você sabe que o que eu procuro falar aqui é aquilo que a gente estuda na literatura espírita, que é ciência, filosofia e religião. Pois bem, muitas mães perguntam, mas se o meu espírito sai, se esse cordão fluídico é elástico, e eu vou longe, e o meu nenê chora, como que eu faço para voltar ao berço do meu nenê? Então nós explicamos. Não se assuste. O seu nenê, onde você estiver, através desse cordão luminoso, você volta para o seu nenê. Outras pessoas sonham com sonhos trágicos, sabe? Sonhos de acidentes, e depois vêm apavorados contar que aquilo que sonhou aconteceu. Até divisando no sonho, nos acidentes, nas coisas tristes, pessoas. Então, meus amigos, os nossos sonhos, nós temos 3 tipos de sonhos. 3. Os primeiros sonhos de uma digestão mal feita. O segundo sonho das nossas conversas do cotidiano, da rotina da nossa vida. E o terceiro sonho são os sonhos espirituais. E são esses sonhos espirituais, que são os sonhos da madrugada. Prestemos atenção nos nossos sonhos, como Maria prestou atenção, como o sacerdote da sinagoga prestou atenção, como José prestou atenção e obedeceu. Por quê? Porque eram sonhos bons e reais. E a situação de vida mostrou que os sonhos eram uma realidade. Então, quem é que aparecia em sonho para eles? Um anjo. Um anjo. Um anjo que vinha, esvoaçava por eles e transmitia o pensamento. Eles recebiam o pensamento e colocavam em prática. Vamos pensar, meus amigos, nos nossos sonhos. Agora, o que é triste a gente falar é que as pessoas que têm sonhos feios, porque ficam apavorados, a pessoa fica vibrando negativamente naquele sonho. Nessa vibração negativa, a pessoa passa mal. Pode até gerar doenças físicas no corpo físico. Por quê? Porque a sede do pensamento, a nossa tela mental, está congestionada
pelo pensamento do sonho. Então, quando acontecer sonhos tristes, oremos. Se for com alguém que nós conhecemos, oremos. Façamos uma prece do fundo do nosso coração, acendendo o amor no nosso coração e dirigindo ao sonho e pedindo a Deus que, se for possível, que não se realize. Vejam bem, meus amigos, isto tudo são estudos da nossa doutrina espírita. E isto tudo, mesmo através dos sonhos, são sensibilidades que nós possuímos. Sensibilidades. Quando eu posso falar no meu tempo antigo, e muitas pessoas que hoje eu lembro, que possuíam sensibilidades mediúnicas, e esta mediunidade, quando ela é envolvida por um espírito sofredor, ela gera doença no nosso corpo físico. Quantas mil pessoas, meus amigos, eu não sei se hoje ainda existe o Juqueri, existe? Não, Eita. Naquele tempo existia um hospital que se chamava Juqueri. E quantas pessoas, até que nós conhecemos, como eu digo, sou antiga, né? Sou da primeira idade e hoje da terceira idade, iam para o Juqueri. E era um verdadeiro sofrimento, meus amigos. Quantas pessoas eram envolvidas, ainda hoje, em camisa de força. Que é camisa de força? É uma roupa que eles colocam pela frente da pessoa e amarram tudo atrás, tirando o movimento da pessoa, porque a pessoa fica agressiva, envolvida por uma entidade espiritual. Ainda hoje existe. Só que hoje existe o outro lado maravilhoso. Existem os médicos, existem os psiquiatras, existem os médicos com sensibilidade e que aconselham procurar a casa espírita. Porque a casa espírita, a doutrina espírita, tem condições de explicar os porquês da nossa vida. Muita paz, meus amigos. A luz divina iluminando os nossos corações aqui, os nossos espíritos, e que levemos essa luz e essa paz para os nossos lares. Que onde nós encontrarmos nossos familiares, nossos amigos, todos que se achegarem a nós, sintam a presença de Deus. Um grande abraço a todos e um bom domingo.